que conectaram. O Rafael estava com uma dúvida, né, aqui no chat. E aí eu estava falando com ele sobre essa dúvida. Mas a gente vai começar a aula agora. Eu botei para gravar para os colegas que não conseguiram assistir nesse momento. Qualquer dúvida que vocês tenham, né? Vocês ficaram com alguma dúvida em relação aos vídeos? Era isso que a gente estava conversando. O Rafael estava perguntando sobre o vídeo 3. Eu vi que a Vanessa comentou lá, né, que o vídeo 1 ele é um pouco confuso. O Nox, gente, realmente ele é um pouquinho, digamos assim, o primeiro contato, né, a gente relembrar, vamos supor, para quem terminou a escola no ano passado, eu diria assim, é algo mais, né, a pessoa pode até relembrar com mais facilidade. Agora, quando a gente pensa que uma pessoa ficou, sei lá, 10 anos longe da escola, 5 anos, 3 anos, 4 anos, enfim, e relembrar Nox é um pouquinho mais, tem uns detalhezinhos, tanto que eu falei, gente, assistam os vídeos, tem uns detalhes, né? E quando a gente olha lá a nossa apostila, gente, isso era até importante falar com vocês. A gente está estudando o capítulo 4, só que o capítulo 4, essa parte do Nox, eu tenho que olhar em qual parte está. Eu não me lembro se ela está no final do capítulo 3, se ela está no início do 4. Eu acho que o capítulo 4 eu tenho que pegar a apostila para olhar. Eu acho que ele já começa com as funções inorgânicas, que é o que a gente vai conversar hoje. Ácido, base, né? Eu dividi em 2 partes, porque é muita coisa, né? Para não ficar pesado, de muita informação. Mas o NOx, normalmente, a gente precisa dele, gente. Por quê? Porque quando a gente for conversar sobre as nomenclaturas, por exemplo, como é que eu sei que um ácido vai se chamar sulfúrico e o outro vai se chamar sulfuroso? E o outro se chama sulfídrico, né? Então você repara aí que todos eles começam iguais, com sulf, né? De sulfur, do enxofre, mas eles terminam com pedacinhos diferentes, né? Esses pedacinhos diferentes, eles estão associados a alguma informação, né, presente naquele ácido. Qual é a informação? Nesse caso que eu estou falando de ácido, né? A informação é o NOx. Por isso que eu passei um videozinho de NOx, para vocês terem uma ideia primeiro, né? O que seria o NOx. É o primeiro vídeo. Ele vai mostrar para vocês as regras, vai tentar fazer uns cálculos ali, mas ele não apresenta aquele cálculo como se fosse um jogo da velha. Aquele cálculo ali, montando uma tabelinha, eu acho que facilita um pouco, né? Eu sempre tento resolver por dessa metodologia que eu acho que é mais fácil. Aí, o segundo vídeo era isso. Ele falava, né, dessa forma de resolver e a gente fechava com as informações, né, realmente do capítulo 4. As 2 funções inorgânicas que a gente vai conversar hoje, que são os ácidos e as bases. O vídeo 1 ficou raso, só 10 minutos de explicação não dá. Sim, né? É um vídeo introdutório, é para um aluno que tenha dúvidas naquele conceito, ele vai buscar, né, aquela dúvida que ele tem na internet, então ele joga lá um vídeo, por exemplo, a maioria dos alunos está no final. Beleza, Adri, obrigada. Então, gente, esse conceito do NOx que a gente vai conversar está no final do capítulo 3 da apostila, porque ele é importante, né? Como eu comentei com vocês, para a gente poder iniciar o capítulo 4, ficou faltando tratar esse pedacinho chamado número de oxidação. E aí a gente vai conversar sobre isso. Então, assim, quem assistiu o primeiro vídeo e percebeu assim, não estou entendendo nada, fica tranquilo, tá bom? A gente vai conversar sobre esses conceitos, né, associados a como calcular o número de oxidação, o que eu preciso saber para fazer um cálculo, tudo isso. E em seguida, a gente vai começar as nossas funções inorgânicas, que é o capítulo 4. Combinado? Tá. Qualquer dúvida que vocês tenham, aquele mesmo esquema. Vocês podem mandar no chat, ou vocês podem falar comigo. Então, vamos lá, pessoal. Bem, o que seria, né, esse NOx? O NOx são as cargas elétricas. Então, vamos supor, quando a gente faz lá aquelas ligações, né? Quando a gente pensa em ligação iônica, fica um pouco mais palpável, né? Era isso que a gente estava conversando no início, que a ligação iônica tinha uma transferência de elétrons, né? Então, a gente conversou dessas 2 ligações, a iônica e a covalente, diria que são as mais importantes a princípio, né, para esse momento que a gente está conversando. A iônica, gente, ela faz uma doação de elétrons, né? O objetivo é sempre alcançar, né, a estabilidade. E aí, com isso, ele doa elétrons, alguém recebe. Lá no capítulo 1, a gente conversou
que o fato de alguém doar elétrons, alguém receber elétrons, isso vem a se chamar de íons, né? Então, a diferença de átomos para íons era isso. Os átomos, né, eles têm a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Quando a gente passa para os íons, eles passam a ter uma desigualdade, né? Essa desigualdade, pessoal, ela acaba fazendo com que tenham a formação de cátions ou de ânions. Esses nomezinhos, né, eles são dados para os íons, então os íons podem ser de duas formas. Eles recebem os nomes, né, de cátions quando eles são positivos, que significa que ele perdeu o elétron, e ânions quando eles são negativos e eles ganharam elétrons, tá? Então, essas cargas elétricas, elas se chamam número de oxidação. Então, mais à frente do curso, vocês vão ter aula de corrosão, de balanceamento de reação por óxido-redução. E aí, quem dá essa parte é o professor Josué. Ele vai voltar e falar assim, gente, lembra do NOx? E aí, geralmente, os alunos não lembram. Mas é importante que vocês lembrem, porque aí ele consegue andar mais rápido com a matéria dele. Mas aí, sim, como a maioria não lembra, né, ele acaba fazendo uma revisão. Mas vocês vão precisar disso, tá? Michele, quando que a gente usa, então, esse balanceamento de óxido-redução e tal? Quando a gente pensa, por exemplo, num processo simples de algo enferrujar, né? Ah, eu deixei essa peça aqui de metal e deixei um tempo ali. Quando eu voltei, ela estava enferrujada, então ela oxidou, né? Esse processo de oxidação está associado, né, a uma transferência de elétrons, a uma reação de transferência de elétrons. Então, por isso aí a importância, né, da gente ter o número de oxidação, vocês vão precisar lá na frente quando vocês forem estudar corrosão, tá? Então, só para deixar mais ou menos. Agora a gente vai ver como a gente calcula, então, esse número, né? Já que esse número de oxidação, ele é um númerozinho importante. Bem, quando a gente pensa em compostos iônicos, foi o que eu falei, né? Já fica mais claro, né? O composto iônico é o quê? Alguém doou elétrons, alguém recebeu. Então, aquela carga que tem ali já é o próprio NOx. Por exemplo, aqui, gente, tem o MgO, tá? O MgO, ele se chama óxido de magnésio. Não se preocupa com o nome dele ainda. Por quê? É o capítulo 4 que a gente vai conversar. A princípio, eu tenho o MgO. Quando eu olho na tabela periódica, pessoal, eu tenho que o Mg, né, é do grupo 2A e o O é do grupo 6A. Grupo 2 ou, né, 2A, grupo 6A ou grupo 16. O que é esse grupo, Michele? É a coluna da tabela periódica que ele está. Para que eu tenho que saber isso? Para você saber ali sobre a transferência de elétrons, tá? O que vai acontecer aqui? O Mg, ele vai ter 2 elétrons na última camada. E o oxigênio vai ter 6. Só que 6 está muito pertinho, gente, de 8, né? Então, o que ele vai querer fazer? O oxigênio vai querer receber 2 elétrons. Então, o Mg vai doar esses elétrons para o oxigênio. Por isso, ele vai ficar Mg2+. O oxigênio vai receber 2 elétrons. Por isso que ele fica -2. Isso tudo, gente, para conseguir alcançar, né, a estabilidade que a gente já tinha conversado lá, chamando de regra do octeto. Seria essa a ideia. Então, esse númerozinho aqui, gente, a carga, já é o próprio NOx, tá? Então, quando eu tenho compostos iônicos, fica mais fácil da gente pensar. Quando a gente tem compostos covalentes, né? Lembra, a ligação covalente, ela ocorre com compartilhamento de elétrons, tá? Então, nesse caso, gente, eu não tenho uma carga direto ali, né? Eu não tenho a formação daquelas carguinhas, não tem alguém perdendo elétron, alguém, né, recebendo elétrons, não tem isso. Então, nesse caso, a gente vai ter uma carga um pouquinho diferente. Eu vou calcular essa carga, tá? Mas pensando em quê? Na eletronegatividade. Seria mais ou menos essa a ideia. Então, como é que é a definição, então, né? Quando a gente pensa em compostos covalentes que compartilham? Ela vai ser uma carga elétrica teórica que o átomo iria adquirir se houvesse quebra da ligação covalente, ficando os elétrons com um átomo mais eletronegativo. Então, o átomo, né, mais eletronegativo, ele puxa os elétrons para ele. Conforme ele puxa esses elétrons para ele,
ele ficaria o quê? Com a parte negativa, ele ficaria rico em elétrons. Já o outro lado, né, ficaria pobre em elétrons, ficaria com a carga positiva. Então, quando a gente pensa em compostos covalentes, é isso que a gente vai imaginar. Aí eu coloquei um exemplo, ó. Coloquei o ácido clorídrico, que é o HCl, tá? O HCl, ele é formado por uma ligação covalente com compartilhamento de elétrons, né? O hidrogênio, ele tem um elétronzinho, o cloro tem 7. Eles compartilham e aí ele vai ficar o hidrogênio com 2, né? Lembrando que o hidrogênio e o hélio estão na primeira linha da tabela periódica. Quem está na primeira linha da tabela periódica vai se estabilizar com 2 elétrons. Os demais, não. Os demais vão se estabilizar com 8. Aí, beleza. O cloro, gente, ele tem 7. Quando ele compartilha um zinho, né, com hidrogênio, ele passa a ficar estável. Ele passa a ter 8 ali, né? Formou aquela ligação. Mas o que vai acontecer? Eu tive que fazer a ruptura, tá? Quebrar essa ligação. Como é que aconteceria se eu quebrasse essa ligação? O mais eletronegativo é o cloro. Michele, onde que eu vejo a eletronegatividade? As tabelas, né? As tabelas mais simples, elas apresentam número atômico, massa atômica e eletronegatividade. Lembrando que a eletronegatividade ela está associada com ele é o átomo, a força de atração dos elétrons, né? Daquele átomo tem pelos elétrons. Então, se a gente pensar o lado direito da tabela, ele vai querer puxar elétrons para ele. O lado esquerdo, não. O lado esquerdo quer doar elétrons. Então, o lado direito da tabela, eles são muito eletronegativos. O lado de cá, o lado esquerdo, né? Família 1A, 2A, eles são pouco eletronegativos. Então, nesse caso, o cloro, né? Ficaria com um elétron para ele. Então, ele ficaria com Cl menos 1 e o hidrogênio ficaria com H mais 1. Tá? Importante, gente, o NOx é uma carga elétrica. Então, a gente precisa colocar o sinal, tá? A gente não pode escrever NOx, né? A gente tem que escrever o sinalzinho positivo. O negativo, né? A gente sempre tem que escrever, mas é porque às vezes o positivo fica subentendido ali na matemática, né? Quando a gente fala em carga elétrica no NOx, tem que aparecer esse sinalzinho positivo. Tá, Michele, agora você explicou o que é o NOx, beleza, mas como é que eu calculo esse NOx? Né? Aquele jogo da velha lá do segundo vídeo, é dessa forma que a gente vai calcular. Mas para a gente poder calcular, a gente tem que saber algumas informações importantes. Eu sempre brinco, só um minutinho. Eu sempre brinco quando eu estou dando essa aula, os alunos falam assim, ai, Michele, é muito NOx. Como é que você sabe esses NOx? Você sabe todos? Não. Eu não sei todos, né? A gente vai consultar ou a gente vai calcular o NOx, né? Por que, Michelle, você não sabe todos da tabela periódica? Porque não tem como e não precisa saber. Eu sempre brinco que alguns eu vou saber de cabeça. Por exemplo, eu sei que o cloro, ele pode ser -1, +1, +3, +5, +7. Eu sei que o enxofre, ele pode ser -2, +4 e +6. Sei que o nitrogênio pode ser +3 e +5. Como é que você sabe isso, Michele? Aí eu brinco que é da vida, né? Aí o pessoal fica, como assim? É de tanto você usar, gente, né? Mas inicialmente, não. Inicialmente, a gente vai fazer o cálculo para descobrir, tá? Para fazer esse cálculo e conseguir descobrir, existem algumas regrinhas. Essas regrinhas, se a gente seguir, a gente vai descobrir o NOx de qualquer elemento, tá? Então, vou apresentar para vocês essas regras. A primeira. Tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu só botar no mudo, senão fica dando microfonia. Acho que ele botou. Beleza. O NOx, gente, a primeira regra é o seguinte: se eu tenho uma substância simples, o NOx é 0. Como assim, Michele? Uma substância simples, tá? A substância simples, gente, é aquele átomo, né? Aquela molécula, no caso dessa molécula, formada somente por um tipo de átomo. Então, olha, O2. O2 só tem oxigênio. O3 só tem oxigênio. Fósforo só tem fósforo 4, né? Só tem fósforo. S8 só tem enxofre. Carbono na forma de grafite só tem carbono. Carbono na forma de diamante só tem carbono. Então, toda vez que eu tiver, né, uma substância simples, só é formado por um átomo,
tá? O que vai acontecer? Toda vez que isso acontecer, o NOx é 0. Então, eu tenho lá um P4 soltinho, numa reação, por exemplo, o NOx é 0. Então, a substância simples é sempre 0. Quando eu tenho um íon, tá, gente? Um íon vai ser o NOx e a própria carga. É esse exemplo aqui, olha, que a gente acabou de ver do MgO. Olha, ele não é um íon já? Ele já não estava escrito que ele tinha doado 2 elétrons? E o oxigênio já não estava escrito que ele ganhou 2 elétrons? Então, aqui já é um íon. Qual é o NOx? A própria carga do íon. Então, toda vez que a gente tiver um íon, tá? Importante, ó, o íon monoatômico. Michele, o que é um íon monoatômico? É um íon que só tem um átomo, tá? Por que isso, gente? Porque se eu tiver aqui, né, um númerozinho aqui embaixo, tá? Como isso aqui, ó, 2, 3 e uma carga aqui em cima, eu tenho que fazer um cálculozinho. Então, só vai ser o próprio númerozinho, a própria carga, tá? Quando for um íon monoatômico, ou seja, não tem um númerozinho aqui embaixo. Esse númerozinho aqui embaixo, a gente chama de atomicidade, quantidade de átomos, tá? Então, se ele for monoatômico, apenas um átomo, a própria carguinha que ele tem já é o NOx, que é o número de oxidação. Então, toda vez que eu tiver um íon monoatômico, a carga é igual ao NOx dele. Bem, aqui eu diria para vocês que, vocês sabendo essas duas informações aqui, essa regrinha aqui, que é NOx fixo, e mais duas outras que são do oxigênio e hidrogênio, todos os demais vocês vão saber resolver. Por quê? Porque nada mais é, gente, do que um cálculo, um algebrismo matemático, tá? Qual é a ideia aqui? Vocês vão pensar da seguinte forma. Todo mundo que for da primeira coluna, né, grupo 1A, todo mundo tem NOx fixo, é mais um. Sempre. Gente, essa tabela aqui nunca vai variar, nunca, tá? Então, você vai conseguir descobrir todos os demais se você souber esses, porque nunca vai variar, é NOx fixo, independente da forma que ele esteja, tá? Então, qualquer elemento lá da primeira coluna da tabela, todo mundo, metais alcalinos, o NOx é mais um. Da segunda coluna, metais alcalinos terrosos, da família 2A, né? Grupo 2. Todo mundo tem NOx mais 2. Isso é fixo. Tá? Agora, são 3 elementos separadinhos. Prata, vai na ordem do número, ó. Prata mais 1, zinco mais 2, alumínio mais 3. Esses são os fixos. Então, são as duas primeiras colunas. Coluna 1A, todo mundo é mais 1. Coluna 2A, todo mundo é mais 2. Aí você vai na ordem, prata mais 1, zinco mais 2, alumínio mais 3, tá? Outro fixo que não tá aqui é o flúor. O flúor é sempre menos 1, tá? Tá na apostila. E quem estiver anotando, pode anotar aí, o flúor é sempre menos 1. É o F, ele é sempre menos 1. Beleza. Feito isso, eu falei com vocês assim, se vocês souberem essa tabelinha e mais duas informações, vocês conseguem calcular qualquer uma delas, qualquer composto químico. Nesse caso, essa tabela, grupo 1A, grupo 2A, é prata, zinco e alumínio, agora o hidrogênio e em seguida o oxigênio, tá? Vamos para a regra do hidrogênio. O hidrogênio geralmente é mais um, tá? Por que isso, Michele? Geralmente. Na maioria dos casos, ele é mais um, mas existem exceções. Qual é a exceção? Exceção é quando ele está ligado a metais. Se o hidrogênio estiver ligado a metal, ele forma o que a gente chama de hidreto metálico. Olha aqui. Hidretos metálicos. O que seriam hidretos metálicos? Lembra que eu falei para vocês assim? Aqui é fixo, nunca vai mudar? Repara, o hidrogênio é que muda para acompanhar o sódio. O Na sempre, olha o Na aqui. Qual o NOx dele? Mais um, não é? Logo, esse hidrogênio tem que ser menos um. Por quê, Michele? Porque, gente, se não tem carga aqui, ó, tem que somar 0. Se o sódio já é mais um, esse hidrogênio tem que ser menos um. Então, o somatório é sempre 0. Então, beleza. Aqui, nesse caso, o Na é fixo.
Lembra que eu falei que o fixo sempre vai ser fixo, nunca vai mudar? Os demais é que se acomodem. Seria essa a ideia. Então, nesse caso, pessoal, o Na, ele é mais um, grupinho 1A. O H, ele não é fixo, é geralmente mais um. Michele, por que eu não posso botar mais um aqui? Vou até escrever isso. Se eu venho aqui, gente, olha, eu sei que o Na, o NOx dele, é mais um, tá? O hidrogênio, o NOx, geralmente, vou até botar o geralmente mesmo em maiúsculo, geralmente é mais um. Se eu venho aqui, né, e coloco que o Na é mais um, o Na é mais um. Michele, o hidrogênio geralmente não é mais um? Eu vou colocar mais um aqui para ver qual é, né, do somatório. Então, ficaria mais um. Quanto que dá esse somatório, gente? Ele vai ficar com somatório igual a mais 2. Isso aqui não tá certo. Por que que não tá certo? Porque o somatório tem que dar 0. Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Se eu não sei como, não sei ainda qual é o hidrogênio, eu venho e escrevo mais um é o meu Na. Essa cor é muito clarinha, deixa eu botar uma cor mais escura. Mais um é o Na. Eu chamo o hidrogênio de X, tá? Para quem eu quero descobrir, por exemplo. Igual a 0. Tem que dar 0. Michele, por que tem que dar 0? Se o composto não tem nenhuma carga, tá, gente? Aqui, ó, carguinha do lado direito, significa que o somatório é 0. Sempre é uma regra, tá? Então, nesse caso, olha como é que eu faço isso. Eu passo para o outro lado, ele muda de sinal. Então, ficaria X igual, o mais 1 que está positivo, passa para o outro lado como menos 1. Olha aqui a resposta do meu hidrogênio. Menos 1. Então, aqui, gente, é a forma que a gente tem de descobrir, tá, o NOx. Então, olha só, na maioria dos casos é mais um. Só que é na maioria dos casos, não é uma regra, tá? Então, isso é importante. Michele, quando é que não vai ser, né? Quando é que eu posso falar que não é mais um? Sempre quando ele for um metal estiver ligado ao hidrogênio. Quando o metal estiver ligado ao hidrogênio, eu tenho que fazer o cálculo. Eu não posso falar direto que é mais um. Por quê? Porque existe a possibilidade de formar, olha, hidretos metálicos. Se eu formo hidretos metálicos, tá? O NOx é sempre menos um. Ah, Michele, como é que eu vou saber isso? Ele vai estar com alguém fixo, gente. Anota essa dica, alguém fixo. Nesse caso, olha, ele estava com alguém da 1A e alguém da 2A. Ó, 1A e 2A. Repara, o cálcio é da 2A, o sódio é da 1A. Deixa eu salvar esse negocinho aqui, esse slide, que depois eu mando para vocês. Quando eu faço isso, gente, eu tenho que... Não sei por que abriu um negócio aqui, mas tudo bem. Pronto. Olha aqui na tabelinha anterior. NOx fixo. 1A, 2A. O hidrogênio ele vai ser hidreto metálico quando ele estiver com metal. E aí esse metal é que vai comandar, né? Ele não vai variar. Quem está com ele é que se organize ali. Então, o hidrogênio é uma exceçãozinha ali, né? Mesma coisa é o oxigênio, gente. Na maioria dos compostos, ele é menos 2, tá? Michele, quando é que não vai ser menos 2? Tá? Primeira exceção é a seguinte: fluoreto de oxigênio. Fluoreto de oxigênio, pessoal, é esse componente aqui, ó, OF2. O flúor, ele é mais eletronegativo, né, do que o oxigênio. Então, ele vai fazer com que o oxigênio se adapte. Lembra que eu falei para vocês que o flúor é sempre menos 1? Então, nesse caso, eu não tenho como fazer o oxigênio menos 2. Ia ficar menos 2 com menos 1 vezes 2, porque eu tenho 2 aqui, ó. Ficaria menos 4. Tem que dar 0, né? Não pode dar menos 4. Não pode dar qualquer número diferente de 0.
Então, nesse caso, o meu oxigênio vai passar a ser mais 2. Então, o NOx dele vai ser mais 2 para que ele consiga acompanhar o flúor. O flúor também tem NOx fixo. Ele deveria estar naquela tabelinha. Flúor, NOx fixo, menos 1. Sempre. Tá? Então, nesse caso, quando a gente tem aqui, né, o fluoreto, né, que é fluoreto de oxigênio, ele vai ser NOx mais 2. Fora isso, a gente vai falar dos óxidos agora. Então, o oxigênio, ele pode ser mais 2, né, quando ele estiver com flúor, e ele pode ser também menos 1 nos peróxidos e menos meio nos superóxidos. Os peróxidos, ele vai ser sempre menos 1, e nos superóxidos ele vai ser sempre menos 0,5. Fora essas exceçõezinhas, ele é sempre menos 2. Por isso que em alguns lugares eles acabam falando, o oxigênio é no oxifixo, porque é muito raro a gente trabalhar, né, com superóxido, com peróxido ou com fluoreto de oxigênio. Fora essas 3 exceções do oxigênio, é sempre menos 2. Beleza. Então, gente, tá. Aí a gente falou do fluoreto de oxigênio. Existe outra exceção que a gente chama de peróxido. Vocês já usam ou já usaram em algum momento, né, um peróxido, que é o peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Seja água oxigenada, né, para preparar uma tintura, seja água oxigenada para limpar um ferimento, né, aquela bem transparentinha que é a mais diluída. Nesse caso, a gente chama de peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é uma forma particular dos peróxidos, tá? O que é isso, gente? O peróxido, ele sempre vai ter essa configuração aqui, ó. O2. Sendo que esse O2 no composto vai valer menos 2, tá? Então, o oxigênio vai ter NOx menos 1. Então, repara, geralmente é menos 2. Quais são as exceções? Fluoreto de oxigênio, OF2. As demais, peróxido. Michele, como é que eu vou saber que é um peróxido? Tá, vamos lá. Para ele ser peróxido, vou fazer a anotação aqui, para vocês terem aí anotadinho. Para ser peróxido, repara, no nomezinho dele tem a palavra óxido. Então, ele é um óxido. Já começa por aí. Michele, eu não sei o que é óxido. Beleza, a gente não viu ainda isso, tá? É a aula que vem. Mas eu vou explicar para vocês a princípio o que é óxido. Ele é um composto binário, ou seja, só tem 2 elementos químicos, tá? Onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, nesse caso, ele é um óxido. Ele sempre vai ser, tá, gente? A única exceção é o OF2. Sempre que eu tenho um composto binário, só tem 2 elementos químicos. Então, ó, repara aqui. CO, 2, binário, é óxido. H2O, é óxido, é binário. Hidrogênio e oxigênio. Dependente da quantidade, são 2 elementos químicos diferentes. Aí, olha aqui, H2SO4, é binário? Não, é ternário, tem 3 elementos químicos. Então, eu não tenho nem dúvida. Quando eu vejo o oxigênio, tá, gente, com mais de 2 elementos químicos, né? Tipo, ele mais 2, por exemplo, porque assim, para ser binário tem que ser ele mais 1. Se é ele mais 1, eu tenho que calcular para tirar a dúvida. Se é ele e mais 2, mais 3, aí não tem dúvida. Ele não vai ser exceção, ele vai ser sempre menos 2. Então, a ideia aqui, ó, H2SO4 são 3 elementos químicos. Não tenho dúvida, é menos 2. Aqui, ó, na glicose, C6H12O6. Não tem 3 elementos químicos? É binário? Não, é ternário. Então, eu não tenho dúvida, é menos 2. Tá, vou anotar aqui, continuar o meu quadrinho. Peróxido é óxido. Tem que ser binário,
somente o oxigênio e mais um elemento químico, tá? Então, tem que ser, para ser peróxido, é óxido, né? Tem que ser binário, somente o oxigênio mais um elemento químico, é a primeira regra, tá? Para ele ser peróxido, ele vai estar com alguém de inox fixo. Lembra que eu falei com vocês? Caramba, o fixo, aquela tabela do fixo nunca vai mudar, os outros que se ajeitem. Lembra? Eu falei para o hidrogênio, vou repetir aqui. A mesma coisa, gente. Nesse caso, olha, o Na2, né? Que nesse caso aqui tá como Na2, mas é o Na, é o sódio, ele é do grupo 1A. Ele é mais um, o oxigênio que se ajeite. O hidrogênio que se ajeite, tá bom? Agora, olha aqui, ó. Michele, agora você me deixa confuso quando você me dá esse H2O2. Porque, repara, os dois podem ser variáveis, né? Você acabou de me mostrar o hidrogênio e acabou de me mostrar o oxigênio. Beleza. Vamos pensar aqui num detalhe. O hidrogênio, na maioria dos casos, ele é mais um, com exceção se ele tiver com alguém que seja fixo, lembra? Tinha que ser metal, 1A e 2A. Ele tá com alguém da 1A ou da 2A? Não. Então, ele é mais um. Então, aqui nesse caso, o hidrogênio é mais um. O oxigênio é que vai se ajeitar para ficar direitinho ali com ele, para somar zero. Então, ó, peróxido é um óxido, tem que ser binário, somente oxigênio mais um elemento químico, tá? E estar ligado com 1A ou 2A. Se eu vejo que o oxigênio está com 1A e 2A, eu preciso calcular, gente. Preciso fazer o cálculo para descobrir quanto é o oxigênio. Então, essa regrinha aqui seria uma regrinha importante aí para o oxigênio. Na maioria dos casos é -2, com exceção do fluoreto de oxigênio, que é um composto ali iônico, e com exceção dos peróxidos. Nesse caso, os peróxidos, eles vão ter essa estrutura O2, tá bem? Mas o oxigênio é -1. Vou salvar isso aqui para depois mandar para colocar lá no Google Classroom. Tá. Então, aqui, ó, vou fazer aqui o cálculozinho aquela tabelinha, né? Aquele jogo da velha que tinha lá. O hidrogênio, nesse caso, ele vai ser mais um. Por quê? A gente conversou, ó, que o hidrogênio, ele é geralmente mais um. Quando que não é? Se ele estiver ligado a metal. Ele não está com metal. Então, nesse caso, o hidrogênio é mais um. Por que que embaixo está mais 2, Michele? Quanto que é 2 vezes 1? 2, certo? Então, gente, nessa tabelinha, a gente coloca o NOx do elemento. O elemento hidrogênio, sozinho, H, é mais um. Mas quantos hidrogênios eu tenho? Não são 2? Então, eu vou precisar ter esse mais 1 vezes 2, que vai dar mais 2. Certo? Michele, como é que a pessoa descobriu aqui, ó, que esse oxigênio é -1? Vou fazer o cálculo aqui do ladinho para a gente conversar. Olha, nós temos aqui, né, que o hidrogênio, H2O2, certo? Eu tenho que 2 vezes mais um do nosso hidrogênio. Vamos chamar o oxigênio de X, como se eu não conhecesse ainda, tá bem? Então, ficaria 2 vezes... Eita. 2 vezes X. Isso tudo tem que dar zero. 2 vezes mais 1 é quanto? Mais 2. Mais 2x igual a zero. Aí eu venho, passo o 2, né? O mais 2 para o outro lado. Por quê, gente? O objetivo é separar a incógnita. A incógnita é a letrinha. Nossa letrinha é o x. Então, ficaria 2x. Quando eu passo para o outro lado, ele vai mudar de sinal. Então, por outro lado, vai como -2. Então, x é igual a -2 dividido por 2. Quanto que dá esse x? -1. Então, para a pessoa achar esse oxigênio aqui -1, ela fez esse cálculo.
né? Mas quantos oxigênios a pessoa tem? Não são 2? Por isso, menos 2. Aí, repara que fecha zero bonitinho. Se eu jogasse o menos 2, né? Que a maioria das vezes os alunos gravam que é menos 2, quanto que daria isso? Ó, aqui é mais 1, vezes 2 mais 2. 2 vezes 2, 4. Menos 4. Ia ficar uma resposta de mais 2 com menos 4, menos 2. Não pode, tem que ser zero. Vamos fazer isso aqui do lado só para a gente treinar. Na2O2, certo? O sódio está lá naquela tabela do fixo, né? Então, 2 vezes mais 1. Tá ferro. 3-0 para o teclado. Mais 2 vezes x, por quê? Porque eu estou chamando o oxigênio de x novamente. Então, ficaria 2 vezes, tá? O x. Isso tudo tem que dar 0. 2 vezes mais 1 vai dar mais 2. Mais 2 vezes x, 2x, igual a 0. Aí ficaria 2x igual a... Passa para o outro lado, muda de sinal, né? Menos 2. X igual a menos 2 dividido por 2. X igual a menos 1. Então, vamos ver se bateu, ó. X, que é o nosso oxigênio, menos 1. Só que eu tenho 2 oxigênios, então menos 2. Seria essa a ideia aqui para o oxigênio. Então, relembrando, o oxigênio, na maioria das vezes, ele é menos 2. Quando é que ele é exceção? Quando tem o fluoreto ou nos peróxidos. Nos peróxidos, a gente tem que lembrar que o oxigênio vai estar ligado com alguém da 1A ou da 2A, com alguém fixo. Então, seria essa a ideia. Aqui, a 7ª regra, devia ser uma das primeiras, né? Diz isso, olha, a soma dos NOxes de todos os átomos constituintes de um composto iônico ou molecular é sempre 0. Então, ó, o NaCl, mais 1 menos 1, 0. O CaO, mais 2 menos 2, 0. O CO, que é covalente, mais 2 menos 2, 0. Tá? Então, essa regra aqui é uma regra importante. Mas antes, ó, eu pulei a 6ª regra. A 6ª regra diz o seguinte: os halogênios, então, lembrando que os halogênios, pessoal, é o grupinho lá do 7A ou o grupinho 17. Eles vão apresentar, né, NOx menos 1 quando formam compostos binários, 2 elementos, nos quais eles são os mais eletronegativos. Então, normalmente, né, as pessoas sempre gravam dessa forma, né? Michele, sempre que for halogênio, ele tem 7 elétrons na última camada, então o objetivo dele é ganhar 1 elétron. Então, ele vai ser sempre menos 1. Só se ele for binário, somente 2 elementos químicos. O cloro, o fluoro, o bromo, o iodo e mais 1. Se eu tiver com 3 elementos químicos, né, a gente usa muito um assim, que é o caso do hipoclorito de sódio, a água sanitária que a gente está utilizando muito, né, nesse momento ainda mais do que a gente já utilizaria corriqueiramente no nosso dia a dia. O hipoclorito de sódio, que é a água oxigenada, tem cloro ali e o NOx não é menos 1, por incrível que pareça. Mas o hipoclorito de sódio, ele tem sódio, cloro e oxigênio. Então, ele é ternário. A regra para ele ser menos 1 é quando ele é binário, gente. Tá? Então, essa regrinha também é importante. Tá. Quando a gente conhece essas regrinhas, a gente consegue calcular o NOx de muitos elementos. Aí eu fui colocando uns exemplos aqui. Por exemplo, o primeiro que eu apresentei para vocês, eu pedi para vocês determinarem o NOx do fósforo nesse ácido, que é o H3PO4. Esse ácido é o ácido fosfórico, tá? Michele, o que eu faço? Normalmente, gente, eu começo por aqui, ó. Eu pego cada elemento químico e anoto. Eu tenho hidrogênio, eu tenho fósforo e eu tenho oxigênio. Repara, Michele, o que eu faço de início? Eu vou lembrar quais são as regras. Hidrogênio, ele é quase sempre mais 1. Qual a exceção? Ele está com alguém fixo, né? Algum metal da 1A ou da 2A. Eu tenho metal da 1A ou da 2A? Não. Então, o NOx dele tem que ser mais 1.
Por isso é que nesse caso aí, o NOx dele está com mais 1. Deixa eu usar o círculozinho, daí fica mais bonitinho, porque não ficou muito legal o meu desenho. Ó, o NOx dele é mais 1. O fósforo, gente, o fósforo tem um monte de possibilidades, tá? Então, é quem eu quero calcular. Então, o que é feito? A gente chama ele de X. Então, ele é o X. E o oxigênio? O oxigênio, ele é exceção, né? Quando ele é binário. Lembra? Tem que ser o fluoreto de oxigênio ou quando ele é óxido, peróxido. Nesse caso, ele tem 3 elementos químicos, então o NOx dele é -2. Então, eu conheço o NOx dele. Certo? Beleza. Feito isso, o X é quem eu quero descobrir. Tudo tem que dar 0. Só que aí eu venho, gente, e faço o meu algebrismo, o meu cálculozinho, certo? O que a gente vai fazer nesse cálculozinho? Olha, quantos hidrogênios eu tenho? Não são 3? O hidrogênio não é mais 1? Então, a ideia aqui seria isso aqui, ó. 3 vezes o NOx do hidrogênio. Mais, uma vez, eu só tenho um fósforo, o NOx do fósforo. Mais 4 vezes o NOx. Eita ferro. O NOx do oxigênio. Por que isso, Michele? Porque eu tenho 4 oxigênios. Seria essa a ideia. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. 3 vezes mais 1, que é o NOx do hidrogênio, mais uma vez o NOx do fósforo, porque é X, mais 4 vezes o NOx do oxigênio. Como é que ficou esse cálculo aí? Olha, ficou 3 vezes mais 1 é mais 3, mais X, menos 2 vezes 4 dá menos 8, igual a 0. Então, esse cálculozinho, ó, é o cálculo que estaria aqui. Deixa eu ver se vai cortar. Não. É o cálculo que estaria aqui. Só que esse cálculo a gente consegue resolver da seguinte forma. O X é a letrinha que eu quero. Então, eu mantenho o X aqui. Pego os outros e passo para o outro lado, mudando de sinal. Então, ficaria menos 3 mais 8. Quanto que dá isso? Mais 5. Então, essa seria a resposta do NOx e do fósforo. Michele, então não preciso decorar? Não. Só tem que saber as regrinhas que eu apresentei. Com aquelas regrinhas, você consegue descobrir todos os números de oxidação. Eu acho que eu deixei mais exemplos. Sim. Antes de passar para as próximas, eu... Beleza. Só uma dúvida. Esse cálculo aí não dava para fazer com aquela jogo da velha, não? Que acho que é mais fácil. Dá sim. Eu achei mais fácil. Dá sim. É a mesma coisa. No final dá no mesmo, Tá bom. entendeu? Mas você pode fazer pelo jogo da velha, não tem problema não. Então tá. Beleza. Tá. Tem outro exemplo aqui, gente, de cromato de potássio, tá? O que acontece? O dicromato também é um composto ternário, né? Então, ele tem 3 elementos químicos. Então, o oxigênio, eu não tenho dúvidas. Lembra que tem que ser binário para ser exceção? Então, o oxigênio vai ser -2. Então, eu já posso direto falar que é o meu -2. O potássio é da família 1A. Se ele é da família 1A, ele é NOx fixo. Então, o NOx dele é mais 1. Tá? Então, nesse caso, eu posso já considerar o meu potássio como mais 1. O cromo, ele tem NOx variável. Então, eu preciso calcular o NOx dele. Tá? Feito isso, o que nós temos? Nós temos que organizar pelas quantidades presentes no meu composto, né? Então, quantos de potássio eu tenho? 2. Então, ó, 2 vezes mais 1. De onde veio esse mais 1? É o NOx do potássio. O cromo. Michele, por que 2 vezes X? Quantos cromos nós temos?
2. A gente não falou que o nóxido cromo é X? Dependendo de quantos numerozinhos eu tenho, eu sempre tenho que multiplicar, pessoal. Então, nesse caso aqui, 2 vezes X por conta disso, tá? É a quantidade que eu tenho de átomos, né, daquele composto, daquele átomo, né, daquele composto. E o oxigênio, pessoal, eu tenho 7. Então, 7 vezes menos 2. Então, isso tudo tem que dar 0. Fazendo o cálculo, vou anotar aqui o cálculo. Vai ficar mais 2x, certo? Menos 14 igual a 0. Feito isso, como é que vai ficar? Eu quero só o 2x de um lado, né? Porque para o outro lado eu tenho que passar os números. Então, vai ficar 2x igual menos 2. O menos 14 passa para o outro lado positivo. Mais 14. Acho que esse vai pegar o pedacinho. Deixa eu ver se assim. Não ficou legal. Poxa. Apagou tudo. Vou fazer aqui embaixo, vai ter mais espaço. Vai ficar mais 2, porque é 2 vezes mais 1, mais 2x, tá? Menos 14 igual a 0. Feito isso, eu quero só o 2x, né, de um lado e os numerozinhos do outro. Então, vai ficar menos 2 mais 14. Passei para o outro lado. Muda de sinal. Aí, 2x igual a 12. X igual a 12 dividido por 2, que é 6, né? No caso, como é inox, tem que botar mais 6. Então, esse seria a resolução. Professora, eu preferi fazer pelo jeitinho lá do jogo da velha. A mesma maneira, você só montou uma tabelinha, tá? Pode ficar à vontade, não tem problema não. Salvar isso aqui para depois mandar para vocês. Tá. Se eu tiver um íon, né? Lembra que quando a gente apresenta lá no capítulo 1 sobre íons, a gente fala que vai ter uma carga do lado direito, né? Uma carga positiva, uma carga negativa, algo do tipo. Então, nesse caso, um íon composto, pessoal, ele significa que ele vai ter mais de um elemento químico, tá? Mas ele é um íon. No total, ele tá com excesso de elétrons ou falta de elétrons. E aí, ele vai apresentar, gente, a carga do lado direito. Da mesma forma como a gente apresentava lá no início, tá? Quando era apenas um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. O que vai acontecer agora, quando a gente está determinando o NOx? Vai acontecer que o somatório vai ser essa carga. Então, repara, ó, o meu somatório agora é menos 4. Toda vez que eu tiver um íon, né, um íon composto, nesse caso, tem mais de um elemento químico, né, o somatório tem que dar a carga do meu composto. Aí, o que a gente faz aqui, pessoal? O oxigênio, a princípio, ele é menos 2. Por quê, Michele? Lembra que ele não está com ninguém, foi ótimo, ele não está com ninguém de NOx fixo, dá 1A, dá 2A. Então, nesse caso, ele é menos 2. Então, o NOx dele é menos 2. Feito isso, o P, que é o fósforo, é quem eu quero descobrir. Quantos fósforos eu tenho? Não são 2? São 2 fósforos, certo? Oxigênio são 7. Então, eu vou montar a minha regrinha da mesma forma. 2 vezes x, porque são 2 fósforos. 7 vezes menos 2, porque são 7 oxigênios, só que o somatório tem que dar menos 4. Então, seria essa a ideia. Feito isso, pessoal, a gente tem o que agora, né, para fazer? Tem que fazer o cálculo. Vou montar aqui para ficar melhor. Ele vai ficar 2x, tá? 7 vezes menos 2 vai dar menos 14, igual a menos 4. O somatório tem que dar a carga. 2x menos 14, o menos 14 eu vou passar para o outro lado. Então, ele vai ficar como 2x igual a menos 4 mais 14. Então, 2x
é igual a 10. Logo, x é igual a 10 dividido por 2. Logo, mais 5, porque é NOx. Então, para a gente encontrar aqui no caso, né, o NOx do fósforo, seria feito dessa forma. Dúvidas? Deixa eu salvar isso. Limpar. Eu acho que depois já começa... Tem um exemplo, depois já começa as funções. Rafael botou que não tem dúvida. E o restante? Tá tranquilo? Tranquilo assim, no modo de dizer, tá, pessoal? É um monte de regrinha. Vocês têm que dar uma olhadinha com mais calma, né? Dar uma olhada na apostila, olhar os slides, para poder pegar isso com calma. Então, assim, eu tenho ideia, tenho noção de que não é algo tão trivial, né? A gente está chegando já no... Eu diria para vocês que essa parte da matéria, ela é uma das partes mais delicadas da disciplina, tá? Então, vai ser necessário um pouquinho de esforço aí de vocês para tentarem estudar essa parte, né? Ela envolve não só a química, ela tem um pouquinho de matemática, então às vezes o aluno tem um pouquinho mais de dificuldade na matemática, vai ser um pouquinho mais complicado, mas fazendo exercício, né, o pessoal consegue tirar de letra e eu tenho certeza que não vai ser diferente com vocês, tá bom? Então, com calma, olha o videozinho que eu mandei, olha de novo. Essa aula de hoje vai ficar gravada. Tenta refazer os exemplos para ir se acostumando a fazer esses cálculos. Depois vocês vão ver que o cálculo flui assim naturalmente. Vocês vão gostar, tenho certeza. Então, beleza. Aí aqui eu coloquei um exemplo, tá? Um exercíciozinho que eu passei para calcular o NOx dos seguintes compostos. Coloquei o hidróxido de sódio, coloquei o ácido sulfúrico e coloquei o ácido sulfuroso. A forma de calcular, gente, ela é a mesma, tá? Como assim? A gente vai calcular, vocês podem calcular pelo jogo da velha, né? Pela tabelinha, ou pode calcular como eu tenho feito com vocês até agora. Vou pegar a letra A para a gente ver. O Na, ele é do grupo 1A, então ele tem NOx fixo mais 1. O oxigênio, ele só vai ser exceção se for binário, assim como o hidreto metálico, né? Só é o hidrogênio, só é exceção se for binário. Nesse caso, ó, 1, 2, 3 é ternário, então não tem dúvida, né? Em relação ao númerozinho, ele não é exceção, ele é o valor trivial, o valor de sempre. Então, nesse caso, o oxigênio é menos 2, o hidrogênio é mais 1. Só que se vocês repararem, gente, olha, eu coloquei separadinho aqui, ó, o OH, que a gente chama de hidroxila, como menos 1. Por quê, Michele? Porque normalmente as pessoas falam do NOx e falam que a hidroxila é menos 1. Eu preciso decorar? Não, porque se você reparar aqui, ó, menos 2 com mais 1, quanto que dá? Dá exatamente menos 1. Então, geralmente as pessoas referenciam, né, esse ânion, o ânion hidroxila, como menos 1. Mas não é algo para ser decorado, é algo que vocês conseguem fazer o cálculo. Então, seria mais ou menos essa a ideia. Então, essa seria a letra A. A letra B, eu botei o ácido sulfúrico. E eu queria que vocês vissem que, repara que aqui, ó, são 4 oxigênios e aqui são 3. Essa é apenas a diferença que a gente vê quando a gente olha os dois ácidos, né? Eles dois têm 2 hidrogênios, um enxofre, a quantidade de oxigênio que é diferente. E aí, quando a gente for começar agora o capítulo 4, vocês vão ver que vai ser importante essa informação, né? Porque a gente vai conseguir dar um nomezinho. Quando eu li aqui, eu falei ácido sulfúrico, ácido sulfuroso. Única terminação, né? Ico e oso é o que diferencia no nome dos dois. Essa terminação ela vai estar associada ao NOx. Por isso a importância da gente ver o NOx antes de começar as funções inorgânicas, tá? Então seria essa a ideia agora.
Quando eu venho aqui, gente, o ácido sulfúrico, tem alguém ligado, gente? Pronto. Quando a gente vem aqui para descobrir, né, o número de oxidação, por exemplo, do enxofre e tal, a gente vai fazer o cálculo e vocês vão ver uma diferença entre eles, tá? Bem, aqui, o que eu observo? Eu observo que eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio. O oxigênio, ele é -2. Por quê, Michele? Lembra que para ser exceção tem que ser binário? Quantos elementos eu tenho aqui? 3. Então tem que ser -2. O hidrogênio também tem que ser +1, tá? Não tem metal aqui ligado a ele, nada disso. O enxofre é o que eu quero saber. Por quê? Porque ele é variável. Quantos átomos de oxigênio eu tenho? 4. Então, eu anotei aqui, 4 átomos de oxigênio. Aí, repara que eu fiz 4 vezes -2, porque cada oxigênio é -2. Isso dá -8. Tá? Quanto que dá 2 vezes 2 hidrogêniozinhos, né? 2 vezes hidrogênio. +1, que é cada um, vezes 2 vai dar +2. Logo, tudo isso aqui, gente, tem que ser -2. Porque tem que dar 0, lembra? Se aqui é +2, esse pedaço aqui tem que ser -2. Então, o que eu fiz? Eu chamei, né, o enxofre de Y, tá? Somei com ele o 4 vezes o oxigênio, que é -8. Isso tudo tem que dar -2. Quando eu faço isso, eu pego esse -8 e passo para o outro lado, ele vai como +8. Então, fica -2 mais 8. -2 mais 8 dá +6. Então, o Y é +6. Então, o meu enxofre aqui é +6. Se eu fizer a mesma coisa para o enxofre de baixo, quantos átomos de oxigênio eu tenho? Apenas 3. 3 vezes 2, -6. Tá? Só que aqui, gente, o que nós temos? Nós temos que esse SO3, ele também tem que ser -2. Por quê? Porque aqui na frente, ó, eu já tenho +2. Então, quando eu somar, tem que dar 0. Então, 3 vezes -2, -6, tudo tem que dar -2. Então, o que eu fiz? Chamei o S de Y e fiz substituir aqui, né, o oxigênio, que é -6, igual a -2. Passei esse -6 para o outro lado, ele vai como +6. O que sobra? +4. Então, repara aqui, para o mesmo problema, nós temos, né, comparando o enxofre, um maior NOx para o ácido sulfúrico e um menor NOx para o ácido sulfuroso. A gente vai conversar sobre os ácidos e a nomenclatura deles, vocês vão ver que maior NOx termina em ico. Sulfúrico, menor NOx termina em oso. Sulfuroso. Então, é essa a ideia que a gente vai ter, que a gente vai ver agora, a partir desse momento. Então, o que acontece? A gente está trabalhando com a disciplina, né, de Química Geral e Inorgânica. Elas são, as duas trabalham juntas, né? E vocês já viram algumas funções, né, lá na química orgânica. Agora a gente vai conversar sobre as funções inorgânicas, que são as funções da nossa parte, né, da disciplina. O que nós temos aqui, gente? Nós temos que as funções, elas vieram só para você dividir os compostos, né? Então, eles são divididos associados a características semelhantes. Então, foram feitas, pegaram todos os compostos e dividiram em 4 grandes grupos. Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Esses 4 grupos, né, eles têm propriedades químicas semelhantes, características químicas semelhantes, tá? O que diferencia, né? Quando a gente pensa lá na química orgânica, o elemento principal, né, seria o carbono. Aqui, quando a gente fala em função inorgânica, não tem esse elemento principal. O elemento químico principal não é o carbono, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter várias funções que vão não ter o carbono, porque o elemento principal não é o carbono, né? A química orgânica que é a química do carbono, tá? Então, essa função inorgânica vai ser essas 4 que a gente vai estudar, né? São as 4 que existem, as 4 que a gente vai trabalhar. Bem, a gente vai conversar hoje sobre ácido e base. Passei aquele videozinho para vocês. Quando a gente terminar a aula ao vivo, eu vou passar mais outros videozinhos para vocês assistirem ao longo da semana, para na semana que vem a gente fazer exercício sobre esse conteúdo.
A parte dos ácidos e das bases, eles nem são tão, eu diria assim, nem são tão extensos, né? A definição, ela é bem tranquila. O que pega um pouquinho, né, que os alunos às vezes reclamam, resistem um pouco, é associada à nomenclatura. Eu diria que a nomenclatura é algo mais específico, algo mais detalhado, e os alunos não, né, nem todos gostam tanto. Qual é a ideia aqui, pessoal? A gente vai trabalhar com a definição de arrênios, tá? Então, foi um cientista. Esse cientista fez uma definição para ácido e base, tá? Essa definição de ácido e base, segundo Arrhenius, é uma definição bem antiga, 1887. Ele vai dizer o seguinte: os ácidos são substâncias que, em meio aquoso, tem que ter água no meio, vai liberar como um único cátion H+. Então, repara, eu tenho o HCl, quando eu adiciono água nele, o único positivo, o único cátion que ele libera é H+. Se tiver H+ e Na+, por exemplo, não é ácido. Só pode ter como positivo, pessoal, só pode ter como positivo o H+. Aqui, nesse caso, eu tenho H+ e o Cl-, né? Eu preciso ter sempre ali os dois, um positivo e um negativo. A definição de base, gente, é que em meio aquoso vai liberar como um único ânion a hidroxila, o OH-. Então, ó, o NaOH, quando eu adiciono água, só vai poder ter negativo aqui o OH-. Se eu tiver, por exemplo, um I-, não é mais base. Só pode ter se tiver um único negativo o OH-. Essa é a definição. Quando a gente está lá no segundo grau, né, e o professor de química fica falando, no primeiro ano isso, primeiro ano do ensino médio, funções inorgânicas, ácido, base, os alunos decoram da seguinte maneira: tem H+ é ácido, tem OH- é base. E aí pode se deparar com uma inconsistência. Por quê, gente? Porque existem sais que têm H+, e existem sais que têm OH-. Qual é a minha preocupação? Vocês não são aqueles alunos lá do ensino médio, vocês vão trabalhar com química. Então, eu não posso falar para vocês decorarem que ácido tem H+. OH- tem na base. Porque olha o exemplo que eu coloquei aqui, gente. NaOH. Se o aluno lá do ensino médio decora, tem OH, ele vai e classifica a base. Beleza, ele acertou. Aí ele se depara com isso aqui, ó, BaOHCl. E aí o que ele faz? Opa, tem OH, é base. Não. Olha o que acontece com esse composto aqui, quando eu adiciono água nele. Ele vai se dissociar em Ba2+, OH- e Cl-. Lembra que a definição de base era que negativo era só o OH-? Quantos negativos eu tenho aqui? OH- e Cl-. Então, não é base. Então, não pode decorar que tem OH-, né? Tem OH na fórmula, é base, tá bom? É o único negativo que tem ali, tem que ser OH para ser base. O único positivo que tem na molécula tem que ser H+, para ser ácido. E aí eu apresento aqui, né, um exemplo de um sal misto, é um sal, tá, gente? Tem bário, tem uma hidroxila e tem cloro. A mesma coisa é o ácido. Geralmente os alunos decoram. Tem H, é ácido. Beleza, H2CO3 a pessoa acertaria, né? Aqui tem 2 de H+, um CO3, o único positivo é o H+, ácido. Beleza. Olha esse aqui de baixo, que é um que a gente usa bastante, se chama bicarbonato de sódio, né? O bicarbonato de sódio, gente, quando eu dissocio ele em água, eu tenho Na+, H+ e CO2+. CO3, tá? Tá comigo um 3 aqui, 2-. O que acontece aqui, gente? Olha os positivos que eu tenho. Na+ e H+. Caramba! Se eu decorei que tinha hidrogênio e era ácido, nesse caso não é ácido. Olha a definição de arrênios para ácido. Substância que em meio aquoso libera como único cátion o íon H+. O único cátion, olha quantos cátions eu tenho aqui. Na+ e H+, então não é ácido. Então, essa informação é importante, tá? Eu diria que esse é um dos slides mais importantes, assim, da parte das funções.
Bem, quando a gente fala em classificação de ácidos, outra informação muito importante, gente, está associado à presença ou ausência de oxigênio. Como assim? Se eu tenho oxigênio, a gente chama de oxiácido. Então, repara, vai ter aqui, gente, o oxi na frente, tá? Michele, eu vou escrever ácido sulfúrico, vou escrever oxiácido sulfúrico? Não. O nome continua sendo ácido sulfúrico, mas a classificação em relação à presença de oxigênio é oxiácido. E aqui seria hidrácido. Ele não tem oxigênio. Oxiácido tem oxigênio, hidrácido não tem oxigênio. Então, essa é a classificação dos meus ácidos, tá? Por que isso vai ser importante? Na nomenclatura. Com oxigênio e sem oxigênio, o nome é diferente. Aqui, olha, o slide que vai apresentar isso pra gente. Quando a gente tem hidrácidos, o nome funciona como ácido hídrico, ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido bromídrico, ácido sulfídrico, tá? Não tem oxigênio, é hidrácido. Michele, agora tem oxigênio, é um oxiácido. Como é que vai ser o nomezinho? Ácido sulfúrico, ácido sulfuroso. Ácido nítrico, ácido nitroso. Então, repara, vai terminar em ico ou em oso. Michele, como é que eu sei que é ico ou que é oso? O ico é o maior NOx do elemento central. Oso é o que tem o menor NOx do elemento central. Outra regra que dá certo é em relação à quantidade de oxigênio. Vou até anotar aqui. Quando a gente fala em ico, ele tem maior quantidade. Queria chegar para não sair ele no preto, do fundo do slide, senão não dá para ver direito. Maior quantidade de oxigênio, porque isso faz com que ele fique com maior NOx. Aqui no oso, é quem tem menor quantidade de oxigênio. Seria essa a ideia. Então, maior NOx termina em ico, menor NOx termina em oso. Maior quantidade de oxigênio é ico, menor quantidade é oso. Então, aqui eu coloquei, olha, deixa eu limpar aqui o slide. Ácido sulfídrico, repara aqui, esse ácido sulfídrico, ele não tem oxigênio, é um hidrácido. Hidrácido, então, ele termina em hídrico. Olha a terminação dele. Porque ele está sem oxigênio. Sem oxigênio. Agora, se ele tem oxigênio, né, é o que a gente chama de oxiácido. Com oxigênio. Então, é o oxiácido. Que aí, nesse caso, seria esse e esse. Esse aqui é o hidrácido. Aí, repara que essa minha terminação, ele vai ser oso e ico. O oso com menor quantidade de oxigênio, maior quantidade de oxigênio. Deixa eu apagar isso aqui, porque ficou bem no meio do... Ou maior NOx e menor NOx, ó, mais 4, mais 6. Maior quantidade de oxigênio, menor quantidade de oxigênio. Então, aqui, deixa eu anotar isso também. Menor NOx. Menor quantidade de oxigênio. Termina em oso. Aí, esse aqui é o rico, né? Ele tem maior NOx, maior
quantidade de oxigênio. Termina em ico. Então, aqui, esse aqui, né, é o de menor NOx, esse aqui é o de maior NOx. Então, essa é a ideia quando a gente fala em nomenclatura para os ácidos. Deixa eu apagar aqui, mas eu já salvei, depois eu vou mandar. Quando a gente fala em base, pessoal, eles vão ter, né? As bases vão ter sempre metais na sua composição, sempre ligações iônicas, tá? Aquela ligação que forma íons, né? Com doação de elétrons, elas são sólidas a temperatura ambiente. Aí, repara aqui, o NaOH, quando eu dissocio, ele vai ser Na+OH-, somente o OH negativo. O hidróxido de cálcio, a mesma coisa. Cálcio 2+, mais 2 hidroxilas. Somente o OH é negativo. Alumínio, hidróxido de alumínio, a mesma coisa, tá? A nomenclatura, gente, é bem interessante. Eu acho... Não, mas tá certo. A nomenclatura funciona da seguinte forma. Hidróxido, B, e o nome do elemento. Se o NOx for fixo... Então, vou até anotar isso aqui, porque não tá bem escritinho aqui, não. NOx fixo. Pode falar, Mariana. Você levantou a mãozinha. NOx fixo é só colocar o nome do elemento. Nome do elemento. NOx variável, gente, eu posso escolher, tá? Eu posso escrever oso para o menor NOx, ico maior NOx, ou escrever o NOx em algarismo romano, que foi o que eu fiz aqui para esses dois hidróxidos. Não vai caber ali, tem que ficar aqui mesmo. Seria aqui. Ai, gente, minha bateria do computador tá acabando. Só um minutinho que eu vou pedir para minha mãe trazer a bateria. Então, pessoal, aqui seria essa a ideia. Aqui, o hidróxido de sódio, o sódio, ele tem NOx fixo. Então, eu não preciso colocar nada no nomezinho dele. Ele tem NOx fixo. Então, o hidróxido de sódio. O ferro tem NOx variável. Obrigada, mãe. Tem NOx variável. Por isso, eu tenho que botar aqui ao lado, olha, hidróxido de ferro 2 ou hidróxido de ferro 3, para o nomezinho dele. Michele, eu não quero usar assim, eu quero usar o nome com oso ou com ico, não tem problema. Ficaria assim, ó, hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro 2. Esse é o primeiro. O segundo ficaria hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3. Então, aqui seria essa as nomenclaturas que nós teríamos, né? As possibilidades. Que foi o que eu coloquei ali na observação. Se o elemento apresentar NOx variável, pode-se utilizar o NOx em algarismo romano ou utilizar o sufixo oso ou ico. Então, essa seria a ideia para as bases. Mariana, você estava com alguma dúvida? Porque apareceu aqui, você levantou a mãozinha, fiquei preocupada. Então, gente, o que vai acontecer, né? Essa primeira parte é a parte associada aos ácidos e às bases. Na semana que vem, a gente vai continuar, né, falando sobre as demais funções inorgânicas. Ficou faltando a gente falar o óxido, sobre os óxidos e sobre os óxidos e sobre os sais. Aí na semana que vem eu vou iniciar, né, a aula falando dos óxidos e dos sais.
Vou fechar essa parte dos elementos, né? Das funções inorgânicas, das 4 funções. E aí a gente vai fazer uma lista de exercício sobre o NOx, vou passar para vocês uma lista, e sobre as funções inorgânicas. Seja para identificar as funções, por exemplo, classificar é ácido, é base, é hidrácido, é oxiácido, e seja para falar os nomezinhos, tá? Michele, essa matéria é muito complicada, eu sei. Fiquem calmos e tranquilos, tá? Eu sei que ela é muito complicada, porque ela é muito detalhada, tá? Então, como eu tinha conversado com vocês, eu preciso de um empenho maior dos alunos nesse capítulo. Eu sempre brinco que passou o capítulo 4, o curso fica lindo, porque o capítulo 4 é um dos capítulos mais complicados que nós temos dentro do curso inteiro. Por quê? Porque é uma série de regras, tá? Então, assim, vocês precisam estudar um pouquinho mais do que no início, tá? No início era um pouquinho mais tranquilo do que agora, que tem uma série de detalhes. Então, como é que a gente vai fazer? Eu separei alguns vídeos, já tá até lá no Google Classroom, já está lá os vídeos, deixa eu até olhar aqui. Eu coloquei a presença de hoje, para vocês colocarem lá, por gentileza. Ah, tá, Mariana, achei que era dúvida. Coloquei lá para vocês fazerem, né? Para vocês marcarem a presença e vou deixar os vídeos que eu comentei. Vai sim, Rafael. Eu falei que a gente vai deixar uma lista, né? Não hoje, eu preciso terminar a primeira matéria para poder fazer uma lista para passar para vocês na próxima aula. Na verdade, eu já tenho uma lista dessa primeira parte. Posso até liberar essa primeira lista, que é uma lista que eu peço para determinar NOx, peço hidrácido, oxiácidos, né? Peço para classificar se é ácido, se é base, e depois para dar um nome. Posso até liberar. Não sei por que isso aqui não foi, gente. Eu tinha colocado já lá no Google Classroom para vocês a presença de hoje, o material de hoje, os vídeos do pós-vídeo. Deixa eu abrir o chat da turma e já mando para vocês por lá também. E aí tem essa lista 3, então eu já vou liberar a lista 3, tá? Para vocês, que já está aqui. Achei que eu não tinha posto. Já até tem aluno que já respondeu a presença. Já tem vídeo 2, tá? Assim, vídeo 2 da aula 6/7. São 2 vídeos, um sobre ácido e um sobre base, tá? Referente a esse conteúdo que a gente trabalhou. E aí eles vão falar, né, sobre nomenclatura, vão dar mais uma pincelada. E aí eu vou liberar agora uma nova lista, que é a lista 3, sobre esse conteúdo, tá? E então já tem lá a presença para vocês colocarem no Google Classroom. E aí eu já vou liberar essa lista agora, vou mandar no WhatsApp, tá abrindo aqui no computador, que eu sempre fecho para não fazer muito barulho. E aí a gente vai vendo, tá? Na semana que vem, eu vou então corrigir a lista 3, fechar esses dois pedacinhos do capítulo, tá? Que seria o capítulo, o finalzinho, que seriam os óxidos e os sais, e fazer exercícios sobre óxidos e sais. Aí a gente termina o capítulo 4, entra no 5 e fecha a inorgânica. A gente está muito atrasado, vocês sabem disso, né? Então, a gente precisa dar uma acelerada, por isso que eu dividi essa aula somente em 2. Geralmente a gente dividiria em mais etapas, mas a disciplina está muito, muito atrasada. Então, assim, eu até peço que vocês tentem dar uma olhadinha durante a semana, nos vídeos que eu vou deixar agora, tentem fazer a lista, para que a gente consiga, né, fazer de maneira mais... Não quero correr também, porque vocês precisam aprender, mas é só para a gente tentar recuperar aí o tempo que a gente atrasou um pouquinho desde o início, tá bom? Tá, professora, tem alguma resposta através se vai voltar a aula prática não, a aula lá no curso mesmo? Então, a princípio voltaria, né, no dia 10, mas o sindicato não está querendo deixar voltar, então a gente ainda não tem uma decisão. Dia 8 vai ter uma nova reunião do sindicato, né? E aí a gente já vai ter mais ou menos uma posição se vai retornar ou não. A princípio, estaria para retornar a partir do dia 10. Aí, essas reuniões, as 2 últimas reuniões que tiveram, não foi aprovado o retorno, nem das escolas particulares, nem das públicas. E aí, na quarta-feira, vai ter uma nova reunião.
né? Porque a gente estava esperando que a gente fosse retornar agora no dia 10, da semana do dia 10 ao dia 15. A princípio não vai retornar tão cedo assim, tá um dia 10, de repente na semana que vem. Mas aí a gente ainda não tem esse posicionamento porque o sindicato ainda está, né, negociando, vendo como é que vai fazer, porque caso retorne, a gente tem que ter uma série de cuidados necessários, né? Porque ainda está uma situação bem delicada. Ah, tá, um colega. Ok, obrigado, Maria. Agora que eu vi a mensagem do colega que botou que não tem Zoom. Tomara que ele consiga assistir as gravações posteriormente. Rafael, a princípio sim, a princípio a turma de sábado acabou, tá? Caso volte para o presencial, aí eu tenho que. A escola vai decidir o que vai fazer, tá? Mas a princípio. Caso a turma de sábado, né, tenha a possibilidade de retornar, né, aí vai ser questionado a vocês, se vocês querem voltar para de sábado, vocês vão querer ficar durante a semana. Aí vai depender, vai ter aluno que vai querer, tem aluno que... Enfim, vai ser assim, né, vai ter que perguntar. Então, caso retorne para aula presencial, né, e aí a gente retorne para a escola, aí vai ter que ver como é que a escola vai fazer. Porque, a princípio, ela fechou a escola porque estava uma situação complicada, né? Os alunos não estavam pagando, nem durante a semana, nem sábado, e aí não dava para manter duas turmas com um aluno, dois alunos pagando apenas uma turma de 40 alunos, né? Então, acaba tendo um custo, né? Então, foi decidido isso, juntou para poder tentar manter a turma, né? E aí, eu não sei como é que eles vão fazer caso retorne. Se retornar e os alunos continuarem nas turmas e pagando direitinho, enfim, aí de repente pode ser que tenha que volte a turma de sábado, a princípio, né? Porque a gente sabe que está uma situação bem delicada e tal, mas a gente está esperançoso que tudo vai retornar e voltar ao normal. Tá, queridos? Então, eu vou mandar para vocês aqui a lista 3, e a gente combina, na semana que vem a gente continua, tá bom? E vai ficar gravadinho também. Vou enviar para vocês lá, colocar no Google Classroom. Então, ó, boa noite, se cuidem, fiquem bem, tá bom? Ótima semana aí para vocês. Tem alguém aí ainda? Tem, professora, tô aqui. Eu falei, gente... Falei, será que não temos mais alunos? Tem sim. É porque o som para não atrapalhar. Entendi. Não, tranquilo. Então tá bom, queridos. Se cuidem, fiquem bem. Vamos enviar a lista agora para vocês, tá bom? Um beijo. Boa noite, professor. Bom descanso. Obrigada para vocês também. Boa noite, Michele. Bom descanso também. Obrigada. Boa semana também. Tá bem, Alexandre. Pode mandar mensagem.